Boa tarde a todos, a todas. É uma satisfação estar nessa mesa, reunido com amigos, pessoas de nossa convivência no movimento espírita e com todos vocês que estão aqui para esse momento tão importante quanto a primeira exposição deste evento. Um evento com essa estrutura se preocupa desde a primeira exposição até a última, como sendo momentos especiais. E nesse momento teremos a exposição do amigo Clóvis Nunes, que é professor, projetista técnico, graduado em Física na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, parapsicólogo, consultor de assuntos paranormais da Rede Globo de televisão, pesquisador de fenômenos paranormais, escritor e conferencista espírita internacional, especialista em transcomunicação instrumental, idealizador e coordenador da organização não governamental Move Paz, Movimento Internacional pela Paz e Não Violência. Falar de educação, falar de transdisciplinaridade. No nosso tempo, nós não podemos deixar de falar sobre cultura de paz. Portanto, a exposição do amigo Clóvis Nunes, nesse final de tarde, é exatamente: não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Uma frase que nós já conhecemos, de um grande pacifista que honrou com a sua presença aqui na Terra. E é importante nesse momento lembrar do grande educador Gandhi, Mahatma Gandhi. Portanto, antes que Clóvis faça uso da palavra, nós temos um vídeo que preparamos para anteceder a sua exposição e esse módulo. E após a exposição desse vídeo, a palavra está com o nosso amigo Clóvis Nunes. Satisfaz todo mundo desacreditar na paz. E você acredita ou não? E então, o que você faz pela paz? O que você faz pela paz? Você faz pela paz. Todos são capazes da guerra, mas ninguém luta por você. Você ainda está sozinho. Ninguém acredita em ninguém. E você acredita ou não? E então, o que você faz pela paz? O que você faz
Senhoras e senhores, paz pela paz. Essa palavra tão pequena, de apenas 3 letras, mas que tem um alcance infinito, difícil de se definir dentro dos horizontes violentos desse mundo. Nós somos uma sociedade vitimada pela cultura de violência. A cultura de violência é a tônica que move o mundo. Mergulhados nela, nós sofremos e pagamos um preço elevadíssimo pela ausência da paz. Essa sociedade violenta, que hoje, com toda a evolução tecnológica, que avançou no espaço, na conquista da nanociência, com a robótica, com a engenharia genética, com a telemática e tantas outras conquistas do conhecimento, ainda se constituem quadros que compõem as sociedades infelizes, onde se movimentam cerca de 7 bilhões de almas encarnadas pisando no chão do planeta. Esses 7 bilhões de almas na qual nós estamos incluídos é uma grande comunidade de almas mal educadas. Somos deseducados para viver e deseducados para conviver. Não foi possível ainda, durante todo o período em que a consciência se manifestou no cérebro humano, e os especialistas dizem que a data precisa dista de nós 30 mil anos. Há 30 mil anos atrás, o cérebro desenvolveu a glândula responsável pela manifestação da consciência. E de lá para cá, nunca foi possível uma hora de plena paz na face da Terra. Nunca tivemos um dia de paz no chão desse planeta. Portanto, somos uma massa de espíritos violentos. E essa massa que compõe o mundo é os mesmos espíritos que evolucionam no processo educativo pelas leis sucessivas da reencarnação. Na concepção espírita, a Terra não é o que as religiões professam, uma espécie de presídio para que as almas penem e passem pelos seus castigos necessários. Na concepção espírita, a Terra é uma escola. E todos nós somos eternos aprendizes dessa escola. E estamos numa escola onde os alunos são ainda significativamente instintivos. A dominância dos alunos que pisam nessa grande e vasta escola é de espíritos atrasados, sem muito impulso espiritual. Não é à toa que dizem que nós somos um planeta de provas, de expiações. Mesmo para aprender, a gente tem que estar passando por necessidade de sofrimento. No meio desse cenário, nós estamos hoje descobrindo possibilidade de sermos mais felizes. O planeta avançou, nós nos interrelacionamos, nos tornamos essa aldeia global. Depois que o telefone se casou com o computador, as distâncias ficaram menores,
nós hoje estamos interagindo de tal forma que qualquer fenômeno social não está mais geograficamente isolado. Se acontece uma guerra, em qualquer lugar desse planeta, os seus efeitos repercutem em quase toda a humanidade. E esses povos cada vez mais próximos nos remetem a uma percepção nova, no milênio novo, de que nós somos uma grande família humana. Surge o projeto Genoma e determina a quebra de muitos conceitos, os conceitos de raças, porque nós viemos de uma única raça, que é a raça humana. As diferenças são só étnicas, não são raciais. Esse conceito é um conceito superado e do passado. Mas em meio a todas essas possibilidades, somos uma sociedade doente de violências. Embora sejamos um planeta onde quase todos os países avançam com uma lei que todos os seres têm que estar nas escolas, no Brasil essa é uma lei de 10 anos, 15 no máximo. Tem países que essa lei já tem mais de 2 séculos. E hoje, embora nós tenhamos esse fenômeno chamado educação, onde todas as pessoas discutem, falam, apostam, isso é até slogan das estruturas políticas mundiais, que é segurança, saúde e educação. Os 3 investimentos essenciais para as sociedades se tornarem melhores. Nós não acreditamos nesse modelo de educação que o mundo tem. Esse modelo de educação que está aí é o modelo que trouxe a sociedade onde ela está. Pessoalmente, temos uma visão muito própria do que seria uma educação possível para mudar o mundo. Não acreditamos numa educação sem valores humanos e não acreditamos numa educação sem cultura de paz. A educação do mundo não tem valor humano e também não tem cultura de paz. Aliás, os modelos educacionais do mundo é o modelo produzido pela cultura de violência. A pedagogia sofre e é vitimada pela cultura de violência na qual ela está inserida. Nós estamos mergulhados nessa cultura de violência tão densamente que nem nos damos conta. Existe um princípio na publicidade que diz que se um dia alguém tiver que descobrir a água, com certeza não será o peixe, porque ele está muito mergulhado nela. Nós não nos damos conta de como somos afetados pela cultura de violência, porque nós estamos muito mergulhados nela. A cultura de violência nos obnubila a percepção, parasita o nosso raciocínio e nos deixa com a percepção obnublada quando ela começa a funcionar. Esse modelo de escola que nós temos é um modelo falido, que veio das ideologias capitalistas do mundo, a escola que produz a robotização das pessoas, fruto das ideologias desenvolvimentistas do dinheiro e do capital. O modelo de fazer o saber das universidades e das escolas do mundo é fruto das ideologias capitalistas do mundo. E precisamos perceber que para termos uma educação que transforme, ela tem que estar fundamentada em outras bases. Essa sociedade violenta que está aí, dominada pelos impérios de violência que compõem as estruturas econômicas do planeta, vieram também
das diferentes estruturas escolares do mundo. Vejamos bem, o mundo hoje tem 68 focos de guerras ativos, segundo dados da Unesco. Esses 68 focos de guerras ativos consomem por ano 35 bilhões de dólares em manutenção de armas. Para a indústria de armas, a paz é indesejável. Quanto mais foco de guerra, melhor, porque você vende arma para abastecer as estruturas capitalistas das forças armadas. A economia dos países ricos, boa parte delas é fundamentada na estrutura armamentista. As armas hoje representam uma pandemia no planeta. Se descobriu em 2002, com uma estatística incrível, que o mundo mata, assassinado por armas pequenas e ligeiras, revólver 38 e pistola, 800 mil pessoas por ano. Um paralelo em que as nações assinavam tratados de paz, como o Acordo de Viena de 90, para não serem produzidas armas químicas e biológicas ou ogivas nucleares, para não termos de novo bombas atômicas que destruíram Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, 200 mil pessoas mortas, 80 mil na hora da explosão, 120 mil um ano depois pela radiação. Mais as armas pequenas e ligeiras, matando 800 mil por ano. 4 bombas atômicas já caíam na Terra todo ano e a gente não sabia. Daí a importância das pesquisas. E aparece o Brasil, que a gente diz que é o coração do mundo e pátria do Evangelho. Tem muita espírita que entrou nessa patriotada verde e amarela. O Brasil é o campeão mundial por assassinato em arma de fogo. Nós matamos de 40 a 50 mil brasileiros por ano. Matamos mais que a China, com 1 bilhão e 300 milhões. Matamos mais que a Índia, com 1 bilhão de habitantes. E matamos mais que os Estados Unidos, que está bem armado. Matamos em tempos de paz. O pai de Chico Buarque disse que o Brasil é cordial. Eu me atrevo a discordar dele. O Brasil é violento. Porque um país que não respeita a mais preciosa vida, que é a vida humana, que se assassina pessoas debaixo da indiferença e da omissão de todos nós, não pode ser um país de paz. Para vocês terem uma ideia, o Iraque, que está em guerra com os Estados Unidos, matou com homens, bomba, fuzil, granada, enfrentamento, 38 mil pessoas de 2002 a 2009. É mais seguro vestir a farda do exército americano e defender os Estados Unidos no Iraque do que andar nas ruas do Brasil, porque nós matamos 40 mil em um ano, o que a guerra do Iraque levou 7 para matar. Nos últimos 10 anos, nós assassinamos no Brasil, e digo nós porque a gente foi conivente, não fez nada para mudar, 500 mil brasileiros. Gente, isso é uma chacina sem precedentes. Nós matamos mais hoje do que qualquer país do mundo com guerra civil declarada. Nós temos uma guerra oculta. Somos um país que se aborta muito, mais de 1 milhão por ano, e o aborto não é legal. Somos um país onde milhares e milhares de crianças são abusadas. O estado de Pernambuco, por exemplo, sem nenhuma crítica, é o estado que mais mata mulheres nas 3 Américas. E a cada 7 segundos no Brasil, uma mulher é agredida. Nós temos tantas fontes de violência no mundo, e os impérios de violência que se constituíram. O mundo padece da droga, do narcotráfico, que é uma indústria poderosa, empata com o petróleo. Nós padecemos hoje do crime organizado em várias escalas. A prostituição infanto-juvenil, por exemplo, arrebata por ano 1 milhão de crianças e jovens no mundo. Isso é violência social de alta ponta. Nós temos hoje
o terrorismo organizado. Depois que Bin Laden derrubou as torres, descobriram que tinham 16 focos de escola de terror, onde pessoas são treinadas para matar para morrer e morrer para matar. Se nós ficássemos os números aqui, nós tomaríamos a palestra inteira. Mas para contextualizar, é bom entender como a violência domina. Embora entre os 7 bilhões que sofrem de violência, de espíritos reencarnados, não sejam todos criminosos, aqueles que executam e dominam e constroem esses impérios de violência que tomam conta e nos faz reféns do medo, é uma minoria. O mundo não é todo violento, ele é cheio de espíritos indiferentes e omissos. Aqueles que assistem sem fazer nada, os que não se comprometem, que também são culpados, porque são coniventes. Todo omisso e indiferente, no mínimo é cúmplice. Aliás, a indiferença e a omissão são 2 doenças que a cultura de violência inoculou em nossas almas. São doenças degenerativas da consciência humana. Existem doenças que degeneram o corpo, mas tem doença que degenera a mente. Indiferença e omissão degenera. E a gente já nasce contaminado, porque a gente já trouxe isso de reencarnações anteriores. Nós não nos damos conta que a nossa indiferença e omissão é também responsável pela manutenção da crueldade na Terra, da dominação da violência. Allan Kardec dizia com muita lucidez que é na omissão dos bons que os maus prosperam. E isso é uma sentença. Albert Einstein dizia: a humanidade não se sente ameaçada somente por quem faz a maldade. A humanidade também se sente ameaçada por todos aqueles que permitem que a maldade se faça. São os omissos, os indiferentes. Martin Luther King Jr., o pai dos direitos civis, Prêmio Nobel da Paz, negro, que pensou na igualdade de todos os seres humanos, incomodou até ser assassinado pelos brancos, covardemente, também proclamou, dizia King: o que me assusta não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. E para Mahansa Yogananda, um grande líder espiritual da Índia, que veio implantar o movimento de consciência oriental no Ocidente, com espiritualidade, também no momento de muita espirituosidade proclamou: enquanto o bem está de férias, o mal faz hora extras. Porque nós não temos a valentia, nem a coragem de conspirar pela paz, como os homens do mal têm coragem e valentia para conspirar pelo mal. Os violentos são poucos, mas dominam porque são empreendedores, são determinados. E a maioria dos bons são tímidos, acovardados, reclusos, omissos, indiferentes. Eu me lembro que eu fui entrevistar um preso, muitos anos atrás, quando eu estava no começo do movimento da paz, eu mergulhava muito nos fenômenos da violência. Era um preso especial, ele tinha fugido 5 vezes, cada vez mais incrível que a outra, e me impressionava que ele era preso sozinho, fugia sozinho. A quadrilha dele era morta ou ficava presa. A inteligência de sair era dele. Para vocês terem ideia como ele é inteligente, a última saída da prisão dele foi espetaculosa. Ele se converteu ao protestantismo, criou uma barba e começou a pregar na prisão. E as fitas da conversa dele já usavam na igreja como depoimento. E ele um dia disse que queria que outros pastores visitassem ele, para ele celebrar Jesus de várias formas. Isso era um plano de fuga. E um dia um pastor que tinha um biotipo dele foi visitá-lo. Ele amordaçou o pastor, chutou as costelas e quebrou. O pastor ficou sem fala, trancou no banheiro, fez a barba própria,
trocou a roupa do pastor, vestiu nele, vestiu a roupa dele no pastor, saiu com a Bíblia debaixo do braço e cumprimentou o policial. A paz do Senhor, irmão. Saiu sem resistência. Depois que ele foi preso, ele fez um grande sequestro e eu fui entrevistá-lo e disse: mas escuta, como é que você consegue convencer as pessoas? Com 20 dias que você saiu, você fez um sequestro espetacular com mais 5. Ele tinha um jeito de coçar a mão e disse assim: seu Clóvis, é que vocês do bem são muito devagar. Olha, a gente do mal, a gente já se conhece se olhando, sabe? E com meia hora de conversa, a gente já está formando a quadrilha. Com a hora de planejamento, a gente já parte para o assalto. Vocês não, vocês fazem reunião, depois marca a outra e convida o povo para fazer a outra, porque teve pouca gente. Depois vocês inventam fazer o estatuto, vai para o cartório, registra, depois funda a diretoria, dá um trabalho para escolher, vai ter o dia da eleição, vota, elege, depois tem a posse, depois reúne, depois descobre que não vai dar certo. Eu ouvia isso de um preso e tinha que dar razão a ele. Como nós somos burocratas para fazer o bem. Como nós somos complicados para fazer a paz. Eu fico me perguntando, onde estão os homens de bem desse planeta? Onde estão os líderes religiosos que não se juntaram para reduzir a violência e para construir a paz? Não tem um ditado que diz que vai ter um só rebanho para um só pastor? Isso cheira a falsidade. Por quê? Todo mundo quer que o rebanho dos outros venha a ser guiado pelo seu pastor. Não quer que o seu pastor se transforme em rebanho. Só vai ter um só rebanho para um só pastor quando a religião da terra for amor. E quando o pastor for Deus. Mas enquanto tiver ismo, nós vamos ter divisões. Inclusive fanatismos, fundamentalismos e outros ismos que produzem violências. Nesse cenário, se insere a educação. E que cenário é esse? É um cenário de sociedade drogada, terrorista, amedrontada, com o planeta degradado, com a atmosfera com 60 toneladas de dióxido de carbono, que deixou o planeta com febre, com a camada de ozônio aberta, com os mares e rios poluídos, matando 220 mil pessoas por ano de água contaminada, com 2,5 bilhões de famintos e miseráveis e párias, 700 milhões de desnutridos. Nessa hora do relógio, 74 mil crianças morrem de fome na África, enquanto a gente gasta 35 bilhões em armas por ano para manter guerras. Essa sociedade que está aí, uma pergunta que a gente faz: que sociedade é essa? Porque a gente chegou tão longe. 800 mil suicídios nesse planeta por ano. É muita ausência de paz interior. A depressão se tornou a doença mais cara do planeta. Existem mais deprimidos do que cancerosos e aidéticos juntos. Por que a sociedade ficou tão doente? A resposta não é muito agradável. Principalmente para quem está na área da educação. Essa sociedade adoecida de violência é a mesma sociedade que as escolas do mundo construíram e ajudaram a consolidar. Porque por trás das bombas e das indústrias de armas estão químicos, engenheiros e físicos que passaram pelas escolas. Por trás da depredação do planeta estão centenas e milhares de empresários que passaram pelas escolas, que com a mente poluída primeiro, polui a atmosfera depois, porque só vê o lucro e não as realizações. Por trás do crime do aborto estão médicos, enfermeiros e paramédicos que passaram pelas escolas. Por trás das drogas, dos laboratórios, estão funcionários de alto nível que passaram pelas escolas,
Por que as escolas não fizeram essas pessoas melhores? A resposta é simples, amigos. A educação que nós temos foi pensada pelos capitalistas. A educação que nós temos tem um currículo oculto. Qual é o currículo oculto das escolas do mundo? Preparar o estudante para ele se transformar numa ferramenta para disputar o mercado de trabalho. Isso é violência. Sabe qual deveria ser o currículo oculto das escolas? Preparar o ser humano para ele ser uma pessoa melhor. Mas isso não existe. Esse modelo de escola que nós conhecemos, com a separatividade do saber e a fragmentação do conhecimento, é a maneira que os capitalistas pensaram em construir a dominação das forças produtivas. Não tem valores humanos na universidade, muito menos nas escolas. Na universidade tudo é fragmentado. Quem estuda português, quem estuda a língua portuguesa, não fala com quem estuda medicina. Quem faz psicologia não bate papo com engenharia. Quem faz enfermagem não conversa com quem faz direito. E quando você chega na escola primária, é disciplina, disciplina e disciplina. Tudo separado. E o aluno que se vire para juntar. Esse modelo de fazer escola trouxe a sociedade onde ela está. Nós só vamos ter esperança se nós introduzirmos uma outra educação para que ela possa fazer uma nova escola. A escola que nós temos é a mesma do passado. E a nossa é uma escola mesclada de França com Estados Unidos. Na década de 60, no regime militar, o MEC brasileiro adotou o slogan: o que é bom para a América é bom para o Brasil. E até hoje é o mesmo. Eu vejo e assisto dia a dia muitos profissionais da educação falar em excelência pedagógica, o que eu acho que é interessante. Mas mais interessante que excelência pedagógica era as escolas estarem discutindo excelência humana. Não existe essa preocupação com excelência humana. A escola que nós temos é uma escola ainda vítima da cultura de violência. A cultura de violência que vem de longe. Vem desde a nossa primeira formação grupal no planeta. Nossas tribos se tornaram pátrias nas lutas fratricidas, nas guerras cruentas e sangrentas. E nós estávamos lá, naqueles campos de batalha, matando e dominando. Tanto é que os hinos dos países, presta atenção que vai ter Copa do Mundo ano que vem, presta atenção, a letra dos hinos dos países é sangue, é espada, é luta, é guerra. O Brasil tem uma rara exceção, é um dos hinos mais humanizados. Mas o Brasil também diz que foi o primeiro país a ser descoberto para ser explorado, não para ser desenvolvido. Tem até o nome da mercadoria que vendia, que é o pau-brasil, que já foi também uma forma de violência. Quando os colonizadores chegaram aqui. E nós avançamos no tempo e no espaço, fechamos o século XX com 15 mil guerras perpetradas por todos os povos. O século XX foi o século mais sangrento de toda a nossa história e foi o século mais avançado de toda a nossa história. Foi o período em que mais se matou seres humanos em toda a história do planeta. A grande maioria das vítimas, civis inocentes. E foi o período que a gente avançou no conhecimento. O conhecimento sem valor humano, sem espiritualidade, é danoso. Ele dá bomba, dá guerra, dá opressão e dá miséria. E esse cenário em que nós estamos inseridos, a cultura de violência foi se legitimando, foi se constituindo a força poderosa que nos move. A cultura de violência, ela é tão ancestral em nós que a gente nem percebe. E ela está oculta na nossa percepção subliminar da linguagem.
Não sei se vocês já repararam, a gente reencarna e a mãe vai ninar a gente. Já repararam as letras das canções para botar para dormir? Nana neném que a cuca vem pegar. Isso é cultura de amedrontamento. Boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Você atira o pau no gato, Dona Chique veio de socorrer o gato, se admira com o berro que o gato deu. E tem umas mais animadas, Samba Lelê está doente, está com a cabeça quebrada, Samba Lelê precisava de uma boa palmada. O pobre do Samba Lelê está sangrando, sofrendo, você ainda bate no Samba Lelê. E a gente bota o menino para sorrir com isso. Tem umas bem pessimistas assim, hoje é domingo, pede cachimbo, o cachimbo é de ouro, que bate no touro, o touro é valente, que bate na gente, a gente é fraco, cai do buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Coisa horrorosa. Isso é cultura de violência. É cultura de violência. São muitas canções. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despetalada. O amor não vale a pena. E os contos infantis? Quem é que não lembra aqui da história de Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau? Olha, no século XIX a história foi melhorada, porque as famílias católicas se reuniram e proibiram contar a história do jeito que era contada, porque o lobo abusava de Chapeuzinho no caminho da floresta primeiro. Melhoraram a história. Mas o lobo continua comendo a vovó. E o caçador vem, dispara o tiro, abre a barriga do lobo e tira a vovó de dentro. A minha geração é a de muitos aqui, que assistiu a televisão chegar no Brasil, com os desenhos animados. Repararam quantas horas nós nos distraíamos vendo Tom Bater em Jerry? Pica-pau, mau caráter. Papaléguas, mau caráter. Todos os desenhos animados eram de pancadaria e violência. Aí isso evoluiu para os videogames, onde filhos de muita gente que está aqui, netos, e que muita gente passa despercebido, distrai contando quantos tiros e quantas vidas tira para ganhar o jogo. Tem jogos que arrancam vísceras, que cortam cabeças humanas. É kickbox, é luta, é bomba, é metralhadora, é cultura de violência demais. O Instituto de Psicologia dos Estados Unidos fez uma pesquisa entre as 3 Américas e detectou que dos 4 aos 11 anos, durante os 7 anos de formação da criança, ela assiste na TV aberta 8.000 assassinatos e 100.000 cenas de violência. É um massacre. E os pais ainda aumentam o negócio, porque vai na locadora e pega Duro de Matar 1, 2, 3, 4. Filme de ação para assistir com os meninos. É cultura de violência, é a exacerbação da cultura de violência. Nós vivemos a espetacularização da cultura de violência. E há uma atitude geral. Quando a gente chega na escola, o que é que acontece lá? Nós vamos estudar para se formar. Para cada um de nós aqui receber o diploma, para eu e você nos formarmos, nós fomos obrigados e ainda obriga os nossos filhos, as escolas obrigam a estudar todas as guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda, ameaça da Terceira, Guerra da Secessão, Guerras Púnicas, Guerra Santa. Aí vem Guerra do Paraguai, Guerra de Canudo, Guerra de Guararapes e tome-lhe guerra. Se não acertar, não passa de ano. As escolas não ensinam 1 hora sequer de cultura de paz, e nem os acordos de paz que deslegitimaram as guerras. Quem são os heróis das nossas escolas? Todos guerreiros matadores, homens e mulheres que estavam envolvidos nos conflitos revolucionários. A gente aprende a reverenciar Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, o maior matador de Paraguai que o Paraguai já viu. Se você for no Paraguai e perguntar quem é Duque de Caxias, todos lhe olham e dizem: o assassino. Ele, o Conde D, o marido da princesa Isabel, ordenava aos brasileiros na tropa que atravessasse a mulher grávida de baioneta para matar até a criança. Até hoje,
o Paraguai paga o preço da dizimação da população masculina na guerra que o Brasil cometeu. E saiu vitorioso. Mas por que que ele é herói? Porque na cultura de violência, a história é contada pelo vencedor. Nós reverenciamos Mendes Sá, o herói do desbravamento nacional, o maior matador de índio que as Américas já viu. Cruel assassino. E a gente também aprende a reverenciar os heróis internacionais. Napoleão Bonaparte. Só era Bonaparte que matava. Alexandre o Grande, grande matador. E os Césares, que a gente tem que estudar todos. Psicopatas, sanguinários, invasores, saqueadores, mutiladores de vidas. Esses são os heróis dessa escola que a gente está querendo que mude o mundo. Não vai mudar. Por que as escolas não estudam os pacifistas? Por que os heróis não é Francisco de Assis, Teresa de Calcutá, Martin Luther King Jr., Albert Schweitzer? Por que as escolas não estudam os grandes educadores sociais? Eu respeito muito e acho bonito resgatar os educadores do século passado. Mas eles não trouxeram uma escola nova para o mundo. Eles tiveram até intenção, mas não conseguiram. Nós precisamos eleger como mestres os pacifistas. Homens que ensinaram sem precisar ter sala de aula. Foram revolucionários sem pegarem armas. Mahatma Gandhi foi um grande professor de paz. Francisco de Assis, um grande professor de paz. A gente não considera ele mestres. Eles não estão dentro das escolas. Eles estão distantes do cenário escolar. Porque as escolas não têm no currículo oculto valores humanos. O currículo oculto da escola é aquele: preparar o estudante para se transformar numa ferramenta para disputar mercado de trabalho. Essa escola que está aí produz competidores. Você olha para o lado, o seu amigo é concorrente. Ao invés de sermos cooperadores do mundo, nós vamos disputar com o outro. É um processo antissocializante que exacerba o egoísmo e nos distancia do altruísmo. Amigos, nós precisamos ter inteligência para perceber o que precisamos fazer. E eu penso positivamente que a gente está encontrando saídas. E a educação com valores do mundo já é uma cultura emergente, cultura de paz, uma cultura emergente. E se existe um lugar para produzirmos os processos de construção da paz, está na sala de aula, porque as violências nascem na mente dos homens. Depois ela passa para o cérebro, alcança os músculos e alcança o outro. E é nas salas de aula do mundo que a gente pode construir as plataformas em defesa da paz, porque ali a gente entra em contato com a mente dos homens. Você pode passar muito tempo de sua vida sem um advogado, sem consultar um arquiteto, até poucas vezes no médico, mas ninguém passa sem um professor. Hoje o ser humano tem mais contato com o professor do que com seus pais. O professor pode ser uma lâmpada que acenda a luz na consciência dos estudantes. Mas essa escola que está aí, toda construída, funcionada pela cultura de violência, não é uma escola que vai mudar a sociedade. Porque as escolas do mundo preparam o homem para a vida, mas não preparam o homem para viver. Forma técnicos, mas não melhora seres humanos. Enche nosso cérebro de ensinamentos extraordinários, mas não faz nada pelo coração nem pelo sentimento. Não forma caráter. Me lembro de um texto de um reitor da Universidade de Minas. 2 estudantes de direito entraram em pugilato, um negro e um branco. Ele foi entrevistá-los, porque os 2 foi a melhor nota do curso de direito dos últimos 30 anos, eram 2 gênios do direito. Entrevistou o negro meio moleque, brincando, disse: olha, eu apanhei, mas dei também. Foi uma hora que a gente se esquentou, depois eu peço desculpa a ele, chamou o branco. E o branco disse: pena que eu optei pela magistratura, porque se eu optasse pela academia, um negro sujo desse não estudaria aqui. E aí desfilou o ódio.
O reitor ficou tão assombrado com o diálogo que foi o computador e escreveu: que tipo de homens nós estamos formando em nossas universidades? E ele dizia: aqueles 2 homens serão bons advogados, talvez o melhor que a escola já teve, mas péssimo ser humano, racista, rancoroso, vingativo, odiento. As escolas não trabalham os valores humanos. A escola instrui, mas não educa. Educar é uma coisa mais profunda. Instruir e educar, as palavras divergem até na origem. Educar vem de instruire, que quer dizer colocar para dentro, guardar, interiorizar, reter. Instruir. E educar vem de educere, que significa tirar de dentro, colocar para fora, exteriorizar, expor. Às vezes você manda seu filho para se educar na escola, é lá que ele mais se deseduca. É lá que ele aprende os maus hábitos. Porque não tem valores humanos. Não tem cultura de paz. É a cultura de paz que pode desconstruir a cultura de violência. Aí nós passamos por todas essas motivações violentas, ficamos adultos, saímos da escola muito bem formados, e a cultura de violência está no nosso imaginário, no nosso psique, e está no nosso hálito, na linguagem. Veja como a gente nem se percebe. Você vai elogiar alguém que fez alguma coisa boa, diz fulano, você arrebentou. Isso é cultura de violência. Vai inaugurar uma obra filantrópica, dá o pontapé inicial. E se o negócio for bom demais, você matou a pau. Tem coisa pior do que matar a pau. Raciocine, visualize isso. 2 ideias extraordinárias. Matei 2 coelhos de uma cajadada só. Você encontra alguém, como é que está? Estou na luta, na batalha. Lá em São Paulo ele diz: estamos na guerra lascada. É para dizer que está trabalhando. Matei um leão por dia. Se a música faz sucesso, está bombando. Se você entra numa empresa para vender, a venda tem que ser agressiva. Cultura de violência para todo lado. E no futebol? No futebol, que é o esporte mais popular do planeta, o goleador já é artilheiro. O artilheiro vem de artilharia, de campo de batalha, de guerreiro. Se fizer mais gol é animal. E se fizer mais gol é matador. Se tiver prorrogação é mata-mata. E se tiver gol é morte súbita. Cultura de violência. E aqui em Pernambuco, o maior goleador chama Carlinhos Bala. E que eu aprendi aqui alguns dias atrás, que a mídia, quando ele mudou de time, botou para explorar a manchete: a bala que matou a santa. Quando o Sport fez o gol no Santa Cruz. Nós nos retroalimentamos da cultura de violência de todo jeito. As propagandas de educação social, as campanhas publicitárias para ajudar, está repleta de cultura de violência. Olha aí, nossa guerra é contra a dengue. Por que tem que ser guerra? A OAB e o Serviço Social Brasileiro lançou a campanha: desigualdade se combate com direitos. Cultura de violência. Cultura de paz devia ser assim, ó: igualdade se constrói com direitos. E a dengue bem que podia ser lugar de mosquito na floresta. Porque a gente derrubou a floresta, tirou a casa do mosquito. Ele não tem onde viver, vai morar no quintal da gente. Foi a nossa cultura agressiva que degradou o meio ambiente. Veja como a cultura de violência nos domina e a gente não percebe. Aí nós nos tornamos seres humanos comuns. Diante desse cenário todo, qual é a motivação que a gente tem diante de um conflito? A motivação é violenta. A cultura de paz não vai nos educar para tirar o conflito da vida da gente, mas a cultura de paz vai nos ajudar a ter uma atitude pacífica na hora do conflito. Reagir não violentamente na hora do conflito. A coisa mais comum é a gente ver as pessoas se agredirem por raiva dialética. Sabe o que é raiva dialética? É a raiva mais abestalhada que existe, é a raiva por discussão. As pessoas matam porque discutem futebol, religião e política.
Matam porque um xinga o outro. A gente tem aquela ideia da cultura de violência, não leva o desaforo para casa. É para que tu quer o desaforo? Deixa na rua mesmo, quer levar até para casa. Então nós somos dessa cultura, por isso que no Brasil o pai bate em filho, é normal bater, espancar criança, se não bater não tem limite. Para a gente é normal todas as agressões, já virou banalidade. A televisão joga os corpos esfacelados na casa da gente, e as crianças estão assistindo, a gente não seleciona mais nada. A gente já está acostumado. Aí, junta com a indiferença e omissão, nós temos essas reações. Mas as pessoas dizem assim, mas reagir pacificamente é difícil. Não é, depende de sua motivação. Vou contar uma história para vocês de motivação não violenta, simples. O homem foi assaltado de madrugada. O ladrão pegou ele disse, olha, não me atire, eu estou sem dinheiro aqui. Se você quiser dinheiro, está no meu quarto, no criado mudo, só tem R$170. Aí o ladrão disse, então vá buscar. Ele disse, não, venha comigo. O ladrão entrou no quarto, ele disse, vá lá na gaveta e pegue. O ladrão puxou, ele pegou o envelope, ele disse, não, está debaixo do envelope. Aí o ladrão pegou e disse, conte para ver se tem 170. O ladrão contou. Aí ele disse, olha, eu estou vendo que sua calça está muito velha. Me deram 2 calças que ficou apertado em mim, mas como você é mais magro, você não quer não? O ladrão disse, eu aceito. Ele foi lá, pegou as 2 calças, disse, tem umas cuecas novas também. O ladrão disse, eu aceito. Era 2 horas da manhã. Ele disse assim, olha, você não está com fome não? O ladrão disse, muita. Ele disse, sobrou um feijão aí, o senhor quer que eu esquente? O ladrão disse, eu aceito. Ele foi lá na cozinha, esquentou o feijão, disse, tem Coca-Cola? O ladrão disse, eu aceito. Botou a mesa para o ladrão, e no meio da conversa, o ladrão comendo com a arma do lado, ele disse, o senhor tem filhos? Tenho 2 filhas, mas estão com fome. Você não aceita uma cesta básica? Eu tenho macarrão, arroz, farinha, posso botar num saquinho para você. O ladrão disse, eu aceito. Depois que arrumou tudo, o ladrão refeito, aquele pacotão de roupa e de comida, ele disse, como é que o senhor vai sair daqui? Ele disse, do meio que eu entrei pulando seu muro. Ele disse, não faça isso. 3 horas da manhã, você vai pular o portão da minha casa, vão pensar que você é ladrão. Tome a chave do meu portão, você abre, joga por baixo ou por cima, ninguém vai desconfiar em você. O nome do ladrão não sei, mas o assaltado se chamava Francisco Cândido Xavier. Isso é motivação pacífica para resolver o conflito, concordam comigo? Porque um violento grita, chama a polícia, ai meu Deus, socorro, corre em cima do ladrão, reage, quer bater, espanca, chama o vizinho para ajudar a bater, e ainda chama o policial e diz assim, esse desgraçado merecia morrer. E tem uns vizinhos que vêm da espanca. A cultura de violência dá essa motivação. O que Chico Xavier fez? Fez o que o maior professor de não violência ensinou. Jesus foi professor de não violência, mas as religiões mitificaram esses homens extraordinários. A religião botou Jesus como Salvador, Filho de Deus. Os católicos disseram logo que ele é a encarnação de Deus, para ficar mais longe ainda. E para o outro lado, Deus mandou o único filho para tirar o pecado da gente, aí ficou mais difícil ainda a gente chegar perto dele, porque ele é filho único, o resto a gente é adotivo. Se nós entendermos Jesus como um grande professor de almas, nós vamos ver que ele ensinou o tempo todo não violência. Olha, o homem que inaugurou essa saudação no mundo, na época do povo belicoso, violento, que saudava o outro batendo no peito, dizendo ave César. Jesus cruzava com outro homem e dizia, a paz esteja convosco. Isso era estranho. Até hoje é meio estranho. Naquele tempo não tinha o negócio da paz do Senhor, porque a paz do Senhor a gente já sabe que é do Evangelho, que está mandando para Jesus. Mas quando não tinha ninguém antes dele, a paz esteja nessa casa, era uma saudação. Veja como Jesus ensinou não violência. Quando alguém lhe roubar a capa, dê também a túnica. Ou seja, traduzindo para a realidade social, quando alguém lhe roubar o som do carro, dê também o carro. Porque Jesus era extremado. Se alguém lhe obrigar a andar uma milha, ande 2 com ele. E se alguém vos bater a face, dai a outra. Não é a outra face da covardia, é a outra face da não violência, do perdão. Não resistais ao malvado, é não oferecer resistência a quem lhe agride.
amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos persegue, e orai por aquele que vos calunia. Como é difícil fazer essas coisas. Quem calunia a gente ora. A gente diz assim, não, ele é um cara desequilibrado, desajustado, fala de mim mais, depois do mais você acaba com o sujeito. Jesus foi professor de paz. Por isso, no Evangelho de Mateus, ele é chamado de príncipe da paz. Veja que título incrível. Embora Jesus fosse um desobediente, Jesus foi um transgressor social na época dele, mas foi um transgressor da paz, de um outro nível de realidade. Os grandes líderes espirituais da terra, os grandes espíritos, todos foram pacifistas. Todos tiveram uma coisa em comum: foram construtores de paz. Francisco de Assis foi pacifista emérito. Não agredia nada, não deixava matar uma erva daninha, porque dizia que aquilo era uma criatura de Deus. Francisco não deixava matar nem os ratos, nem as baratas, porque dizia que era uma coisa de Deus. E eu me lembro que os franceses fizeram uma limpeza dos ratos 10 anos atrás na França, e descobriram que uma série de bactérias fatais começaram a subir dos esgotos e matar as pessoas e contaminar, botaram os ratos de volta. Francisco dizia, tudo que existe, existe por uma necessidade e preenche uma finalidade. Tudo que é vivo, quer viver. A consciência de inclusão. O pacifista desenvolve a consciência de inteireza, a percepção de que todas as coisas têm a ver com todas as coisas. O pacifista não separa, não segrega, ele agrega, reúne, tolera, não conive, desobedece, mas não agride. São princípios de uma ética nova. Cultura de paz é um tema novo na agenda dos governos, na agenda dos políticos, na agenda dos religiosos, na agenda da imprensa e na agenda dos educadores. É um tema sem potência. O que nós precisamos trabalhar é para dar potência a esse tema. Fazer a cultura de paz ser tão poderosa que possa vir a desconstruir a cultura de violência. Isso só é possível se nós tivermos no mundo uma abordagem chamada transdisciplinaridade. Tem nome esse que nem o expositor explicou, embora eu não tenha que falar dele, mas vou me atrever a explicar. Até porque no meu livro eu escrevi um capítulo, A Paz é Transdisciplinaridade. O termo foi primeiro usado por Jean Piaget, mas não pegou. Basarab Nicolescu, prêmio Nobel, diretor de altos estudos da França, físico, escreveu o Manifesto da Transdisciplinaridade, que é uma palavra que não é a mesma coisa que interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. A interdisciplinaridade é 2 ou 3 disciplinas se relacionando em si mesmo, pegando uma síntese, que é a palavra de ordem do MEC do Brasil. A multi, ou pluridisciplinaridade, que é a abordagem das universidades da França, são muitas disciplinas interagindo entre si mesmas, ou você tentar aproximar disciplinas distantes. Mas tanto a multi, quanto a interdisciplinaridade, estão na órbita das disciplinas, estão dentro do seu próprio universo. A transdisciplinaridade, o termo trans significa além de, está além da disciplina. E a transdisciplinaridade também alcança o transcendente da dimensão sensorial das coisas. A transdisciplinaridade perpassa as disciplinas, vai além dela, não se limita a ela e tem um alcance transcendental. A paz é uma transdisciplinaridade, como o pensamento espírita também é. O espiritismo só pode ser percebido como uma transdisciplinaridade, porque é uma síntese do conhecimento humano, uma síntese integrada, que reúne todas as coisas que sempre estiveram separadas. Ciência nunca se deu com religião e filosofia nunca se meteu entre as duas. Por isso criaram a filosofia da ciência e a filosofia da religião.
Um é tese e outro é antítese. No Espiritismo, os três estão juntos. Isso é transdisciplinaridade. Allan Kardec não conhecia o nome, mas criou uma tecnologia de inteligência que se enquadrou 150 anos depois no conceito. A transdisciplinaridade é uma percepção de que tudo é um e um é tudo. De que todas as coisas têm a ver com todas as coisas. A transdisciplinaridade é o oposto do que a educação convencional ensina: fragmentação do saber, separatividade do conhecimento. A transdisciplinaridade propõe a religação dos saberes. Os saberes religados nos remetem a uma nova percepção, uma nova linguagem, uma nova interpretação dos fenômenos humanos, que vai além da sociologia material e alcança a nossa dimensão espiritual. Portanto, esse evento, que tem como finalidade discutir isso, é um passo importante, porque a gente está secularizando o movimento espírita. Isso é muito bom. O movimento espírita é bastante dessecularizado. Isso quer dizer que ele está fora da realidade do mundo. Na verdade, nós somos um pouco uma ilha que se distancia do continente. E falamos muito para nós mesmos. Os espíritas têm uma linguagem que eu chamo de espiriguês. É um dialeto que só a gente se entende. E é bom a gente se comunicar com outros níveis de socialização, que foi o que aconteceu com a escola. Ela se isolou no tempo e no espaço, porque nós éramos da escola antiga. Esse modelo de escola vem daquele período em que você saía de casa sem nada, com zero de informação, e ia para a escola buscar tudo. O professor era o professor, aquela autoridade, que ainda é até hoje, na prática cotidiana. Você sai da sua casa hoje, se tiver TV a cabo, assinatura de revista mensal e tiver internet, você sai com muito mais informação, e seu filho também sai com muito mais informação do que o que vai buscar na escola. E uma informação mais agradável, mais ilustrada, mais pedagogizada. O perigo é que ele chega lá e não sabe o que vai fazer com essa informação. Qualquer opinião de um professor pode ser contestada e constatada por um estudante. Então, existem outros meios de socialização da informação hoje. Nós estamos na sociedade em rede. O mundo está em rede. Quem não está em rede está fora do mundo. A Globo News deu uma estatística. No Brasil, 68% das casas classe C do Brasil já tem computador. A e B é 100%. Hoje, um homem sem e-mail é meio homem. Muita coisa mudou nos últimos 30 anos, por causa da telemática. A telemática é a relação do telefone com a informática. Foi quando o computador se casou com o telefone, o mundo não foi mais o mesmo. Nós saímos dos satélites, entramos nos bits. E aí veio a transdisciplinaridade. Aliás, nós estamos na era da trans mesmo. Estamos na era não só da transdisciplinaridade, estamos na era da transcendência, da transcomunicação, e estamos na era também da transgressão. Por isso que a gente tem que transgredir um pouco os conceitos que estão no mundo. Senão a gente não muda o mundo. Não podemos alcançar resultados novos fazendo as mesmas coisas. A educação precisa ser renovada. Precisamos de uma nova escola. Uma escola que agregue cultura de paz e não violência. Esse termo não violência é tão mal compreendido. É a tradução literal do sânscrito, que quer dizer ahimsa, que foi personalizado para o Ocidente por Mahatma Gandhi, o pai da não violência ativa, o apóstolo da não violência, tantos nomes. Mahatma é um título em indiano, em sânscrito, que quer dizer grande alma. Atma quer dizer espírito. Maha quer dizer grande. Mahatma, grande espírito. Os indianos deram esse título a ele. Mas Gandhi não nasceu Mahatma. Gandhi era um advogado comum, que se tornou um grande pacifista. Ninguém nasce pacifista, as pessoas se tornam. Raríssimos nasceram prontos. Francisco de Assis não nasceu pacifista, se tornou. Teresa Calcutá era uma freira comum, se tornou gigante. Mahatma Gandhi era um advogado comum, trabalhava na África do Sul e leu Satyagara. Se impressionou
como o conhecimento dos mestres do passado do seu povo era tão antigo e ele não tinha contato com aquilo. Quando ele sentiu que a Inglaterra oprimia, os africanos e os indianos eram considerados negros por causa da presença da melanina na pele, Mahatma Gandhi, lendo a desobediência pacífica, ou a não obediência pacífica, tanto faz, se inspirou em outro pacifista chamado Henri Thoreau, que é o pai da desobediência civil, e quis saber se aquilo dava certo. O soldado encontrou ele na estrada, num passeio, e disse assim: o senhor tem que ir para o passeio da direita, porque aqui é o passeio dos brancos, o senhor é negro. Aí ele resolveu desobedecer, disse assim: mas eu não vou. O policial disse: mas o senhor tem que ir porque é lei. Ele disse: eu sou advogado, e como advogado eu sei que existem leis injustas, eu não sigo leis injustas. Aí o soldado disse: mas o senhor tem que ir. Ele disse: mas eu não vou. E o soldado disse: se o senhor não for por bem, vai ter que ir por mal. Ele disse: não vou nem por bem e nem por mal. O primeiro princípio da não violência é não obedecer. Mesmo que você seja agredido, você continua desobedecendo. Mesmo que apanhe, continua desobedecendo. Agora o princípio é: não reaja e não agrida. A rinça quer dizer isso. Não violência mental, não violência verbal e não violência física. Você não pode nem pensar em agredir, porque senão já está fazendo a rinça. E se falar que vai bater ou agredir, está cometendo a rinça. E se praticar, é o extremo de a rinça. Aí Gandhi ouviu os mestres dizer que se você, na hora que for agredido, você vai devolver 3 valores para o agressor. O primeiro valor é ternura no olhar. O segundo, brandura na voz. E o terceiro, compaixão no sentimento. Ternura no olhar, você já sabe como é, né? Você apanha e olha para a pessoa com olhar de apaixonado. Brandura na voz é não alterar a voz, não colocar ódio nem raiva na voz. Compaixão no sentimento é não se ofender, é desenvolver o princípio da inofensividade. Olha que coisa. Por isso no filme aparecia: não violência é a arma dos corajosos. Porque reagir violentamente, qualquer medíocre reage. Agora, devolver ternura, brandura e compaixão, só os elevados, só os corajosos. Não violência, como se diz aqui no Nordeste, não é coisa para frouxo. É para corajoso. E aí voltemos ao soldado, que puxou o cacetete e disse assim: o senhor tem que ir para o outro lado. Ele disse: mas eu não vou. Aí o soldado disse: eu vou ter que lhe bater. Ele deu um passo para frente, olhou, botou um pouquinho de ternura no olhar, segundo ele conta, uma brandura razoável na voz e disse: se quiser bater, pode, mas daqui eu não saio. O soldado não contou conversa, deu-lhe uma cacetetada nele, segura. Ele disse que viu as pernas dobrar, ficou tonto lá embaixo, doendo, cabeça doendo. E aí lá embaixo ele disse: eu acho que minha ternura no olhar foi pouca. E raciocinou: minha brandura na voz também não foi suficiente. Eu não odeio esse homem, eu vou seguir a orientação, eu vou ver se a rinça funciona. Levantou-se, meio trêmulo, deu um passo para frente do soldado, com as mãos para frente, com o espírito desarmado, disse: se quiser bater de novo, pode, mas daqui eu não saio. O soldado deu 2 passos para trás, caprichou no cacetete, deu uma com vontade. Gandhi conta que viu tudo ficar escuro, ele escorregou na parede. Quando abriu os olhos, o óculos estava no chão, ele viu que estava quebrada a lente, mas a armadura era na cara, ele dobrou, botou no bolso, a camisa cheia de sangue, tirou o lenço, o supercílio aberto, segurou lá embaixo, a cabeça doía, e ele disse assim: eu acho que eu ainda posso botar mais um pouco de brandura na minha voz, e um pouquinho mais de compaixão, e mais ternura. Lá embaixo ele disse: vou olhar para ele como se olhasse para os olhos do meu filho. Vou falar como se estivesse falando para minha mãe.
se levantou, cheio de compaixão, de ternura, de brandura, olhou nos olhos do soldado, ferido, doído, trêmulo, e disse corajosamente: se quiser bater de novo, pode, mas daqui eu não saio. Vocês sabem o que é que aconteceu? O soldado bateu o cacete na mão 3 vezes, desistiu de Gandhi e foi embora. Mahatma Gandhi conta que naquela hora ele teve vontade de gritar para o mundo: ahimsa tem poder, não violência funciona. Porque ele lembrou que os mestres diziam: se você devolver a quem te agride ternura no olhar, brandura na voz, compaixão no sentimento, o agressor desenvolve por você um respeito tão grande que tem vergonha de continuar lhe agredindo. É isso que é dar a outra face que Jesus ensinou. E a maioria dos cristãos não entenderam. Isso é não violência. Não violência não deve ser confundido com ausência de violência. Não violência não é a mesma coisa que não há violência. Só se escreve no Brasil com um traço de hífen, porque não violência é uma palavra composta. O nosso idioma português vem do latim, e o latim vem do indo-europeu. O indo-europeu é a união das línguas da Europa com a Índia. 300 verbos do português brasileiro derivam do sânscrito. A tradução literal de ahimsa, que himsa quer dizer morte, violência e dor, com o prefixo a é igual a não. Por isso que aqui até hoje o prefixo a é igual a não. O a normal é o não normal. O não violento é aquele que não pratica nenhum tipo de violência. Portanto, não violência não deve ser confundido como não há violência, porque não há violência é combate, é confronto, é reatividade, é enfrentamento. Só existe uma chance de nós demovermos a violência no mundo, é com a não violência ativa. E a não violência ativa é a força da paz em movimento. Nós precisamos colocar isso no imaginário dos educadores do Brasil. Precisamos de cultura de paz nos currículos escolares. Precisamos trabalhar para desenvolver uma campanha de alfabetização da paz nos meios religiosos, nos meios comunitários, nos meios culturais. Nós somos nesse planeta uma massa de espíritos deseducados e analfabetos de cultura de paz. E eu vou dizer porque eu tenho essa certeza. Há mais ou menos 12 anos atrás, no ano de 1997, pesquisando o significado da palavra paz em vários idiomas, eu me assustei, quase 2 da manhã, com vários dicionários abertos. Encontrei no Aurélio Buarque de Holanda, o nosso dicionário de língua portuguesa, um verbo pertinente à paz que eu nunca vi em escola nenhuma. Eu aprendi, como vocês aprenderam, que paz é um substantivo. Mas eu encontrei lá o verbete pasear, verbo intransitivo. Eu li várias vezes. E depois eu aprofundei a pesquisa e descobri que é um verbo esquecido da língua portuguesa. Nunca nenhuma escola ensinou pasear. Eu pasei, tu paseias, eles paseiam, nós paseamos, vós paseais, eles paseiam. Esse verbo nunca foi conjugado. E o que é mais incrível, com 4 amigos na internet, nós pesquisamos. Nem o escritor da língua portuguesa jamais usou pasear. Nem Lima Barreto, que é considerado mais antigo, nem José de Alencar, nem Machado de Assis, nem os poetas românticos, nem Castro Alves, nem Bilac, ninguém usou pasear. Nem os parnasianos. Na literatura moderna, ninguém usou pasear. Nem Jorge Amado, nem Carlos Drummond de Andrade, nem na literatura religiosa, teológica, dos católicos, dos evangélicos tem pasear. Mais ainda, nem o espírito psicografou pasear. Na literatura espírita não tem pasear. O único livro fora do dicionário que tem pasear é o meu livro, Educação pela Paz. Mas vocês sabem o que é que isso significa? Se nós não sabemos o significado da palavra paz, que é verbo, nos demonstra a distância que temos dela. Concordam comigo? Somos analfabetos de cultura de paz. E o engraçado é que todos queremos paz.
Por isso que a paz não chegou nos meios educacionais. Na hora que nós levantarmos um movimento de cultura de paz, que o nome certo é de paz, não é cultura da paz, porque da pode ser de paz qualquer. Os conceitos de cultura de paz nos remetem a um conceito totalmente novo na hora que a gente descobre a paz como verbo. Porque na língua portuguesa não pode existir verbo sem ação. Se tiver professor de português assim, sabe que eu não estou falando asneira. É impossível existir verbo sem ação, todo verbo pressupõe uma ação. Portanto, já estou encerrando. Portanto, paz, mas ainda está no tempo. Paz, sendo verbo, tem um sentido totalmente diferente do que nós imaginamos sobre ela. Porque nós aprendemos que paz é calma e tranquilidade. Grande engano. Calma e tranquilidade é efeito da paz. O que você fez antes para agora estar calmo e tranquilo? A ação foi a paz. Paz é movimento, é atitude. A paz é dinâmica, não é estática. Por isso Mahatma Gandhi dizia: eu não quero a paz daqueles que estão na sepultura. Todos os grandes pacifistas foram ativistas. Trabalharam pela não violência. Por isso que é errado interpretar o Sermão da Montanha com aquela linguagem que diz: bem-aventurados são os pacíficos. Não é assim não. Bem-aventurados são os pacificadores. Porque a gente confunde pacifista e pacífico com passivo. O passivo é cúmplice da passividade. A passividade é cúmplice da miséria e da opressão. O pacifista levanta e age. O passivo senta e espera. E, se possível, critica. E não faz nada para mudar. Eu queria, antes de encerrar, falar para vocês que esse verbo, eu coloquei no meu livro, escrevi um capítulo, pasear o verbo esquecido. E um poeta lá da Paraíba viu minha palestra, foi em casa, pegou o dicionário dele e me ligou de madrugada para o hotel. Disse: professor, eu pensei que era um truque do senhor para convencer a plateia. Eu vim ver o dicionário e tem pasear mesmo. Ele disse: não, isso eu já sei. Tem vários anos que eu já descobri. Ele disse: o que eu posso fazer para ajudar? Eu disse: faça um poema de repente e rime nas pessoas do plural e do singular, o verbo pasear, para a gente botar nas escolas do Brasil, porque nós temos um projeto para implantar a Semana da Cultura de Paz. Já estamos em 547 escolas. E devagarzinho, chegamos aqui em Pernambuco e estamos assinando um projeto com o governo de mais 500 escolas no estado de Pernambuco. Já são hoje 520 estudantes que estudam cultura de paz. E o pasear pode crescer muito. Aí naquela época ele disse: eu vou tentar. Mas ele devia ser um pacifista assim, daqueles que devia ter reencarnado na Bahia e não reencarnou porque não tinha vaga. Reencarnou na Paraíba, domingo de manhã, ele chegou lá com a pérola na mão, e eu botei no livro, vou declamar para vocês, antes de encerrar minha palestra. Paseando, o poeta Merlânio Maia. Existe um verbo tão belo, vocês batem a palma depois que é para paz. Existe um verbo tão belo, atual, tão necessário, que é preciso urgentemente tirá-lo do dicionário. Estava tão escondido, mal divulgado, mal lido, sequer diziam aqui jaz. O seu nome é pasear, que traduz harmonizar e estabelecer a paz. Na sua conjugação presente do indicativo, eu paseio. Logo em mim, a paz é sujeitativo. E todos ao meu redor percebem que eu sou melhor, mais produtivo e capaz, mais amigo, mais irmão e até melhor cidadão, pois conduzem minha paz. Tu paseias, e a vida para ti bela se apresenta. Tens o fardo mais maneiro, nunca jamais te apoquentas. Tua família é mais calma e dentro de tua alma a harmonia demais. Ao respeito e o calor, a concórdia e esplendor, pois permaneces na paz. E na terceira pessoa, já sei que ele paseia. E sei que da liberdade sua vida está cheia. Respeito e não violência são dele a pura essência, e ele nunca fica atrás. Se a consciência consulta, vê decência e amor na luta para a construção da paz.
E ao chegar no plural, eu, tu, ele, nós paseamos, a força se faz mais forte, aos poucos nós mudamos, a face triste da terra, já começa o fim da guerra, pois a ação nos satisfaz, lutamos por liberdade, por respeito e igualdade, somos bandeira da paz. Porém, se além de nós vemos que vós paseais, já passa a haver alegria e uma harmonia demais, e a terra vai melhorando, todo mundo vai se amando na corrente audaz, em tão forte aliança, levando tanta esperança, consolida-se a paz. Imaginem a maravilha, se eles paseiam também, e acabando a missão, instituindo esse bem na superfície da terra, transformando toda a guerra com ações fenomenais, construindo a consciência de um mundo sem violência, um mundo de amor e paz. Eu paseio, tu paseias e ele paseia também, e juntos nós paseamos na força do grande bem. A vida de sonhadores, dos grandes paseadores, nos pergunta: vós paseais? E até hoje eles paseiam, não se omitem nem se alheiam, para que o mundo tenha paz. Obrigado. Eu queria encerrar de fato lembrando uma passagem do Sermão da Montanha, que os religiosos passaram despercebidos. E depois que eu comecei a trabalhar pela paz, eu li de novo, muito tempo depois do Sermão da Montanha, isso ficou mais alto, se relevou na minha percepção. Jesus adjetiva as virtudes àqueles que serão os virtuosos. E vai fazendo um paralelo de bem-aventurados, ou de felizes. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Eu interpretei que era uma coisa interessante. Olha aí a não violência. Um dia essa terra vai ser dirigida pelos mansos, como foi Gandhi, que enfrentou o maior exército armado, que foi o exército britânico, e pela mansidão alcançou a libertação da Índia. Bem-aventurados pobres em espírito, porque isso está em Mateus, mas em Lucas está os pobres, porque herdarão no reino do céu. O pobre puro não vai, porque tem pobre presunçoso, orgulhoso, que não vai para o reino do céu. Mas existem os pobres em espírito, e tem também aqueles de espíritos pobres. Esses aí estão piores ainda. Mas os pobres em espírito quer dizer os humildes, os pobres de arrogância, os pobres de egoísmo. Esses têm elevação. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Aí não são os omissos nem os indiferentes, porque os indiferentes e os omissos não têm sede de justiça e nem fome, porque você só vai se indignar com injustiça se você tiver fome e sede de justiça. Aí Jesus diz: bem-aventurado são os que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. É a única hora no Sermão da Montanha que ele adjetiva de filho de Deus. Por quê? Porque é a hora que o filho, de fato, ajuda o pai a melhorar a obra. Ajuda o pai a melhorar o mundo. Que nós possamos de alguma forma nos encontrar nesse ponto de convergência que é a cultura de paz. Porque não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. E para quando a gente chegar lá no além, sermos dignos de ser chamados de filhos de Deus. Paz pela paz. Muito obrigado a todos.